tirou o cabelo, deixa que seu filho fica com o cabelo. E meu pai e a Rosa Menina, que tudo que ele marcou a vida dele para sempre. Né? Eu sou a Rosa Menina de encanto e de nobreza. Os pastores se admiram de eu ser tão pequena com tanta beleza. É frase dele. As músicas, as letras, as músicas, todas as composições de seu Silvano. São composições feitas por ele. E ali, Dona Luísa, um perigo que a gente tem que segurar aquela velha um pouco dela ficar viva e atuante e a gente fazer dela a rainha permanente do terno Rosa Menina. Muito obrigado. Dando continuidade a essa maravilhosa história da cultura que é produzida pelo povo, nós vamos ter agora a palestra de Lilian Lima Pacheco. Ela é educadora, poeta, escritora e criadora do projeto pedagógico Griot. Lilian é de Lençóis, da Chapada Diamantina. Boa tarde. Antes de começar a minha fala, eu tenho que pedir a bênção, seu Silvano, que acabou de ser apresentado, Dona Luísa, a minha bênção. Quero pedir a bênção da minha vovó Teté, minha vovó Índia, que me ensinou o parto tradicional e que me inspirou também, né, a conhecer toda a minha tradição, toda a minha ancestralidade para estar aqui hoje e me presentificar diante de vocês. Eu sou da Chapada Diamantina, nasci na Chapada Diamantina, Jacobina. E no meu tempo não tinha escola, quando a gente, depois da quarta série, né? A gente tinha que vir para a capital. Então eu vim para a capital, vim aqui para Salvador, estudei. Mas quando meu pai me trouxe, eu falei, eu vou voltar. Eu vim, mas vou voltar. Eu vou ser educadora aqui na minha terra. Então com 29 anos eu voltei. Hoje eu tenho 46 no Google Chrome aqui, ó. De 4 questões básicas para a gente, 4 princípios básicos. A gente vem trabalhando há muitos anos em Lençóis com a questão da tradição e educação, mas o turismo básico comunitário a gente introduziu em 2006. E desde quando a gente vem trabalhando, a gente começou a buscar o nosso conceito, né? O que é realmente turismo básico comunitário, para a gente desenvolver com coerência o turismo básico comunitário. Então eu queria falar 4 princípios básicos para a gente, que é o seguinte: o primeiro princípio é que o turismo é comunitário, é da comunidade. Então, a gente que é academia, a gente que é ONG, Grãos de Luz Griot é uma associação comunitária, é uma organização não governamental, a gente que é uma organização ou é uma academia, a gente tem que ter muito cuidado com o lugar que a gente ocupa, porque o turismo básico comunitário precisa ser gerido pela comunidade. O empreendimento do turismo básico comunitário é da comunidade. A organização é da comunidade. Isso é uma coisa muito séria, porque a maioria, eu já caminhei nesse Brasil bastante e já conheço muita experiência do turismo básico comunitário. E boa parte eu percebo que a coordenação das academias, a coordenação das organizações, elas têm declinado o poder mesmo da comunidade, o empreendimento da comunidade. Inclusive, vários empreendedores, vários empresários estão se apropriando do termo para produzir economia. Porque, no nosso entendimento, é uma produção de economia antes de tudo. O turismo ela é uma atividade econômica. E nós precisamos, antes de gerar renda de verdade para a comunidade, com a comunidade, da comunidade gerando renda. E isso é uma questão muito séria, porque muitos turismos básicos comunitários, eu pergunto quanto que a comunidade está ganhando. Não, ainda, coisa solidária, ainda. E passa anos, 10 anos, e a comunidade ganhou R$1. Ela não produziu renda ainda. Tem muita história contada, tem muito registro, tem muita coisa, mas a comunidade não tem renda com o turismo básico comunitário. Isso é uma questão essencial, porque nós precisamos, antes de tudo, trabalhar a questão do empreendimento da comunidade comunitária e que ele realmente gere renda e que seja comunitário. Então aí já entra esse segundo princípio que eu estou falando, que é a questão do recurso, a economia sendo uma economia participativa, transparente, acessível, como ele falou. Os editais, os fundos, eles são inacessíveis para as comunidades. Então, se nós estamos falando de turismo básico comunitário, nós estamos falando de um recurso acessível.
e transparente e participativo. Isso é um monte de problema, porque nós vamos ter que fazer orçamento participativo, nós vamos ter que fazer transparência de recursos, entendeu? Ah, chegou 200 mil para fazer um projeto de espaço comunitário. A comunidade nem sabe para que é aqueles 200 mil. 200 mil vai lá, o pesquisador, registra, faz um monte de coisa, 200 mil foi para quê? Entendeu? A comunidade não tem acesso ao orçamento. Ela não sabe que itens estão nesse orçamento. É lançado um livro, é lançado isso, é lançado um vídeo, é lançado um monte de coisa. Mas, e a comunidade? Ela pegou desse dinheiro, ela geriu esse dinheiro? Quem que assinava o cheque? Entendeu? Como é que está a prestação de contas? Essa é uma grande questão. Porque turismo básico contábil, nós estamos falando de orçamento participativo. Aí eu quero pedir a bênção a Reinaldo, meu querido amigo, que ensinou tanto para a gente no passado, sobre essa questão de participação mesmo da comunidade. Outro ponto importante que a gente está entrando aí agora é a questão da participação já em questão de autoria. Né? A comunidade ela é autora, ela é produtora de conhecimento. Então, nossos mestres de tradição oral, eles são doutores mesmo, efetivamente. Então, quando a gente dá um curso, por exemplo, na universidade, o mestre, como a gente chama, griot também, ele recebe como doutor. O mesmo valor que o doutor vai receber ali naquele curso, o mestre griot tem que receber também, porque ele é um doutor na tradição. Aí, com a licença da palavra, nós não usamos o termo cultura popular mais. Não usamos. Por quê? Porque quando a gente fala de cultura popular, nós estamos falando de uma cultura que não é erudita. E nós discordamos disso. Nós estamos falando de uma cultura erudita, sim. Não é cultura popular. Nós estamos falando de uma tradição oral que tem um saber e um conhecimento milenar. É uma inteligência humana guardada por oralidade. E a oralidade, ela tem seus métodos de registro. Ela não tem a escrita. Mas a escrita não é saber. Ela é só uma fotografia do saber. Só não. Desculpa. Não vamos desqualificar a escrita, né? Que a gente demorou muito para conseguir ela. Mas estou falando assim, ela é um registro do saber. Ela não é o saber. Nenhuma linguagem que reflete o saber audiovisual, qualquer uma, a escrita, qualquer uma, ela não é o saber. Esse é o grande problema. O saber é uma luz que tem no homem. Aí eu estou imitando aqui Cheikh Bokar Salif, um mestre africano do noroeste da África, um griot. Ele fala isso. O saber é uma luz que tem no homem. A escrita é a fotografia do saber, é a palavra dele. Ok? Então, quando a gente fala do saber, aí, quando a gente está junto com a academia, muita gente é autor. E por que o cidadão não é autor também? Se aquilo ali fala tanto dele, por exemplo, a gente vai falar de seu Silvano. E o seu Silvano é autor da tese? Não. O autor é o pesquisador. Mas o seu Silvano é autor, sim, porque a maioria das coisas, a maioria do conhecimento que está sendo dito ali é do seu Silvano. É da dona Luísa, não é? Agora eu peguei, dona Luísa, botei aqui. Então, essa é uma questão séria para o turismo básico comunitário também, para nós, né? Então, quando a gente vai fazer um trabalho, seja um livro, um CD, a gente tem aqui alguns que eu trouxe para vocês verem, ou um vídeo, né, que é também muito bom para fazer com as comunidades, livros de histórias, né, de vida, de griots e mestres da comunidade, ou jogos, a gente tem jogos didáticos aqui também. Todos esses precisam ter a autoria da comunidade, a autoria da figura que tem o principal saber ali. Claro que também a pessoa que está do lado, né, registrando, elaborando isso, juntando alguns fragmentos da história, deve também ser autora. É o que a gente chama de produção partilhada, é uma produção compartilhada de conhecimento. Né? E isso é uma questão séria na academia, porque a gente enfrenta várias questões oficiais, né, para poder resolver isso. Eu me lembro quando a Reinaldo trabalhava com a gente por participação nas políticas públicas, a gente escrevia os textos com ele. O Reinaldo tem textos antigos de participação nas políticas públicas que eu estou lá no livro. Eu, menina, 29 anos, 30 anos, batalhando na política cultural lá da minha terra, e tinha meus textos lá com a minha autoria. Ele poderia ir lá e escrever, só ele e eu não, e outros não. Mas a gente que era da comunidade, a gente escrevia junto. E hoje, quando a gente escreve, obrigada. Que bom
identifica, né, o que a gente está falando. Então, é uma questão séria no país. A gente está agora fazendo a pós-graduação em Pedagogia Griot na USP. Estamos criando essa pós-graduação. E nessa pós-graduação, o mestre, o Griot, ele é doutor, ele é reconhecido lá como doutor. E ele recebe igual e ele tem um lugar igual. E todos os nossos produtos, todas as nossas produções, elas são de produção partilhada. Inclusive, o nome do curso é Pedagogia Griot e Produção Partilhada do Conhecimento, né, que é em parceria, inclusive, com um setor da USP muito interessante nessa área. Eu quero deixar aqui para vocês a palavra Sérgio Byron, que é um grande doutor, um livre docente, que é nosso parceiro na USP, né, assim, para quem quiser saber mais de produção partilhada do conhecimento. Então, esse é outro grande princípio que a gente traz também assim no nosso coração para poder trabalhar. E o outro é a questão da vivência, porque o conceito de vivência ele é muito importante quando a gente fala de tradição oral. A vivência ela é geradora do conhecimento, é dela que emana o conhecimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com vários processos que acontecem no turismo base comunitária, com espetacularização ali do estilo de vida da comunidade, da produção cultural da comunidade, do que a comunidade faz e que pode ser visitado pelo turista nessa atividade de turismo base comunitário. Então nós temos todo um conceito de vivência também para poder trabalhar pedagogicamente junto com a comunidade, que é um conceito que a gente traz na Pedagogia Griot, que é esse livro aqui, que vocês podem acessar no site. Ele tem ali, está vendo aquele item lá, Pedagogia Griot, lá em cima. Vocês podem acessar gratuitamente esse livro e baixar, né? Então a gente tem todo um conceito aí de como trabalhar esse diálogo com a comunidade, esse diálogo que há entre tradição oral, educação, e aí vem história, memória da comunidade, tudo isso, né? Que técnicas pedagógicas, educativas, a gente pode estar se utilizando nesse diálogo com a comunidade, que facilita um processo vivencial e não um processo, vamos dizer assim, que coloca toda uma visão de educação que a gente teve, em que o racionalismo, né, ele oprime o processo afetivo, né, e de memória, de produção de memória da comunidade. Então é isso que assim, vamos dizer, o que a Pedagogia Griot pode contribuir com o turismo base comunitário diante do diálogo com os griots e mestres, né, com esse saber de tradição oral que a gente vai encontrar nas comunidades de periferia, nas comunidades rurais, né, nas comunidades de tradição, nas comunidades quilombolas, indígenas, em que a gente trabalha. Enfim, é isso. Eu queria partir desses 4 princípios básicos para a gente entender. Assim, a gente está falando qual o que é de turismo base comunitário que nós estamos falando, de que turismo base comunitário nós estamos aqui defendendo e buscando parceiros, porque a gente vem de um trabalho, que aí eu quero contar um pouco do nosso trabalho, em que uma palavra-chave, griot, vocês veem, Grãos-Luiz Griot, né, Ação Griot, Pedagogia Griot, esse nome é um nome que está em tudo que a gente faz. Inclusive, a trilha de turismo base comunitário que a gente faz é trilha Griot, né? Então, por que esse nome Griot? Por que a gente trouxe esse nome? Assim como a gente teve de repensar o termo cultura popular para poder dizer que ali existe uma erudição importantíssima do nosso povo, das nossas tradições, e que a gente passou por termo tradição oral. Pelo mesmo motivo, a gente também trouxe esse nome Griot, não para substituir nenhum outro nome, mas para a gente poder repensar, ampliar o nosso conceito do lugar, o papel social, político e econômico dos mestres de tradição do nosso país. Porque na África, no noroeste da África, as famílias griots, elas são as famílias que são responsáveis pelo registro, pela memória viva da tradição. E isso é a nossa grande preocupação, porque é muito importante o registro escrito, mas o registro escrito se trata de outra linguagem. Nós estamos falando do registro oral, né? Os griots, eles têm um papel político importantíssimo. Eles são, se você está numa comunidade, você tem a família griot.
A família griot, ela vai ficar responsável de aprender tudo, de aprender toda a história, de guardar no seu corpo. É aqui no corpo em que a gente guarda a memória da tradição. É aqui que é o livro. Eles são biblioteca viva da tradição oral. E isso é um respeito muito grande ao universo da tradição oral. Porque o universo da tradição, ele pode sim dialogar com a escrita, sem problemas e sem desqualificações com a escrita, mas também sem desqualificações pedagógicas, políticas e econômicas com a tradição oral. A gente tem que entender como é que se dá o processo de transmissão oral do conhecimento e não perder esse processo. Porque o que a gente faz quando a gente registra escrito? A gente mata o processo de transmissão oral. Está entendendo? E não é esse o objetivo. Logicamente que quando uma historiadora maravilhosa como essa, que veio nos apresentar aqui, ela não tem esse objetivo e ela não vai fazer isso. Ela vai fazer um bom trabalho de historiadora, não é? É um bom trabalho de historiadora, mas se a gente não fizer o outro trabalho também, não ela, aquela historiadora vai fazer o papel dela, mas se a gente não tiver esse outro trabalho de garantia dos processos de transmissão oral, nós estamos matando a tradição oral registrando em forma escrita. Está entendendo a questão? O registro da história escrita, ela não é a sobrevivência da tradição oral, não é. Ela é um registro de tradição escrita, importante. Mas a sobrevivência da tradição oral, ela se dá na garantia dos processos de transmissão oral, para que eles continuem. Porque nós todos precisamos deles, nós todos, aqui, acadêmicos, o povo da associação comunitária, e o povo de tradição mais ainda, como o seu Silvano. O seu Silvano, ele tinha lá um processo de criação que é oral da música. Não precisa ele fazer esse processo escrito, ele não precisa. Como muitos contabilistas que vieram da África, na época que vieram, eles sabiam com a memória inteira de uma empresa. Os caras eram os contadores de vários engenhos, não é? Porque eles eram exímios contadores, não é? Porque eles tinham todo um processo de transmissão, de memória e de elaboração e de cálculo e de um monte de cientificismos que são da tradição oral. Você está entendendo a questão? Isso é muito, muito importante, porque nossas academias estão completamente fora desse processo. Completamente fora. E nós estamos matando no mundo inteiro, não é só aqui não, no mundo inteiro, a inteligência humana de tradição. Todo dia morre uma língua de tradição, todos os dias no mundo. Né? E nós estamos resumindo o conhecimento humano em pouquíssimas línguas. Várias línguas de tradição oral estão morrendo. E isso mata um monte de inteligência humana que foi construída, a alma humana está morrendo, em diversos aspectos. Porque as tradições, diversas tradições indígenas, né, aí a gente pode citar um monte, e africanas estão morrendo. Né? E isso faz parte de que eu coloco como um 11º problema mundial. Porque eu coloco lá o clima, né? Aquelas coisas todas, eu coloco esse. Nós estamos matando a inteligência humana através da morte de várias línguas e vários saberes de transmissão oral, métodos, políticas, economias. É como quando o seu Silvano fazia lá a economia comunitária dele, familiar, para produzir o terno de reis, isso é uma inteligência que não existe mais. Aí fica a gente mendigando, né, como você falou. Quer dizer, esses dinheiros, eles perderam todo o processo comunitário de economia popular, economia comunitária que era construída. A gente fica criando o conceito de economia solidária e esquece do conceito de economia comunitária que está aí no terno de reis a vida toda. Entendeu? Da vida toda. Então são várias coisas. Por exemplo, esse pano aqui, eu tenho alguns panos desse tipo. Eu ganhei de parteiras tradicionais. Quando o menino está com a cabeça para cá e o pé para cá, elas pegam o pano, a mulher fica de quatro, elas pegam o pano, botam na barriga, faz assim, 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 e o menino vai com a cabeça para baixo. Qual médico que sabe fazer isso, minha gente? Entendeu? Não existe, isso é uma inteligência de tradição oral passada de mãe para filha nas redes de parteira, na rede de transmissão oral das parteiras, entendeu? Do nosso Sul América. Então, são diversos conhecimentos, são diversos métodos também de transmissão. Por isso que a pedagogia griot nasceu. Aí eu estou justificando a pedagogia griot. A pedagogia griot nasce porque a gente tem que entender que a tradição oral tem a sua pedagogia. Por exemplo, por que a capoeira está viva até hoje, está no mundo todo? Está escrito em algum lugar? Alguém aprende a fazer capoeira lendo ou vendo vídeo?
De jeito nenhum. A capoeira ela tem uma prática pedagógica milenar. Como é que a gente fala isso? Então, metade do milenar, em diversos lugares do país, eles têm um conhecimento profundo de prática pedagógica e de corpo e de movimento corporal. É uma ciência tão inteligente quanto um Tai Chi Chuan e outras mais. Entende? Assim, agora, tudo bem, vamos registrar. É importante registrar? Vamos registrar. Agora, não é isso que interessa a esse povo, exatamente. Isso interessa para nós acadêmicos ou nós, e interessa, claro, tem que interessar para várias outras pessoas, e é importante que interesse. Mas a gente tem que garantir que esse processo da capoeira ela continue vivencial, oral, que é na dança, no canto. O que é oralidade? É dança, é canto, está tudo registrado e passa-se na dança, passa-se no canto, passa-se na ladainha, passa-se na roda. São vários métodos. A roda é um método revolucionaríssimo da tradição oral, que agora a gente perdeu, né? Nenhuma escola tem. Coisa mais, assim, óbvia do mundo é a gente ter uma roda aqui, né? Mas a gente não tem roda em lugar nenhum mais. As cadeiras até presas são agora, que a gente não consegue nem tirar as bichinhas para arrastar e fazer barulho. Então, são essas várias coisas, vários elementos. Estou falando de alguns elementos bem óbvios, né? Que a gente vê logo de primeira, quando chega numa roda de capoeira, ou num terno de reis, ou a benção a todas as tradições desse país, né? Os congados, tudo. Bom, enfim, essa é a pedagogia griot. Eu queria então falar um pouquinho agora da trilha griot. A gente vem construindo a trilha griot desde 2006, em Lençóis. Nós temos 4 trilhas griots. O resultado desse trabalho são 4 trilhas griots sistematizadas junto com as comunidades, hoje vendendo, recebendo visitantes. Nós criamos uma rede de turismo de base comunitária junto, co-criamos, né? Toda vez que eu falar criamos, é um processo tão coletivo que, bom, enfim. Existe uma rede de turismo de base comunitária que a gente começou a criar em 2006, mais ou menos, e que culminou no edital do Ministério do Turismo e culminou num livro que hoje tem algumas referências de turismo de base comunitária no país. A gente é uma delas, foi um resultado, isso, importante. A Praia do Canto Verde, tem outras que são referências que está lá no livro, isso foi um bom resultado. Nós também tivemos a parceria do programa No Monumenta, conseguimos também formar mais de 100 pessoas no Brasil, na Bahia do Brasil, nessa área, com esses princípios que eu estou falando para vocês, né? Trocar, intercambiar e aprender com eles também, com mais de 100 pessoas, 100 organizações e lideranças de comunidades que estão buscando o turismo base comunitário. Outro grande resultado é que a gente já vendeu, aí que eu falo da questão do real, né? Que toda vez eu pergunto, quanto já vendeu? A gente já vendeu uma média de 300 mil para as comunidades. Esse dinheiro é 100% da comunidade. Não tem nenhum dinheiro para pesquisador, nem dinheiro para coordenador, nem dinheiro para ninguém. É dinheiro da comunidade produzido no orçamento participativo da venda da trilha. Então nós temos mais de 300 mil aí vendidos. Temos uma média de 300 acho que é mais de 500 visitantes nas trilhas que a gente fez, junto com essas 4 comunidades, principalmente estou falando de Lençóis. E hoje, um resultado importante também é que a gente conseguiu uma parceria com a Secretaria de Trabalho aqui do Estado da Bahia, para que a gente amplie as trilhas griot da Chapada Diamantina. A gente já tem formação com outras comunidades na Chapada Diamantina, mas não temos trilhas griot em venda. Então, esse próximo projeto é para que a gente consiga que outras comunidades se organizem com restaurante familiar, pousada familiar, como as que a gente já está trabalhando, já está organizada, com todas as vivências sistematizadas e coordenadas, geridas pela própria comunidade e em venda junto com a comunidade. Então, nós vamos agora trabalhar com outras trilhas na Chapada Diamantina, outros destinos turísticos da Chapada Diamantina. Isso é importante dizer, turismo base comunitário se faz em destino turístico, tá, gente? Tem que virar destino turístico, senão não estamos falando de turismo base comunitário, estamos falando de educação na comunidade, estamos falando de outras coisas que é legal. Mas turismo base comunitário se dá com um destino turístico organizado, sistematizado, em venda, com roteiro, com tudo. Entendeu? Agora,
de base comunitária, diferenciado, né? Então aí a gente agora vai ampliar e vamos criar nesse projeto uma agência, porque esse é o grande nó que eu tenho para falar para vocês. A gente, para vender, é muito complicado. As agências, a venda, por exemplo, vou dar um exemplo na Chapada Diamantina, tá? Assim, um exemplo bem, a grosso modo, não vou falar de números muito, vamos dizer, muito calculados, mas vou dar a grosso modo. Você vende uma trilha para uma pessoa lá na Europa por R$3.000, certo? A cadeia produtiva, ela sai da Europa, passa para São Paulo. Aí em São Paulo, vamos dizer que fica, sei lá, R$1.000. Quando você chega na agência de lençóis, deve ficar R$500. A cadeia produtiva passa por uma agência de lençóis. E quando você chega na comunidade, R$0. Sem mentira nenhuma. Essa é a cadeia produtiva do turismo em lençóis. E é em todo lugar. R$0. Entendeu? Zero mesmo. Porque nenhuma água se compra na comunidade. A água é levada já no pacote. Entendeu? O lanche é levado no pacote. Entendeu? Então, nós estamos falando de uma briga, de uma luta econômica seríssima. Se vocês pensarem no carnaval de Salvador, aí não dá nem para dimensionar, né? Quando se fala em carnaval de Salvador, por exemplo, que são bilhões, sei lá quanto, é como uma Copa, né? Você fala bilhões, assim. Então, são números que a gente tem que tratar no turismo base comunitário. Nós temos que entender esses números. Quando vocês forem falar turismo base comunitário em algum lugar, antes, vamos ver os números. Como é que estão os números do turismo nessa comunidade, nessa localidade, nesse bairro, nessa região e etc. Vamos falar de números, porque o que nós estamos falando é de um povo que está pobre. Entendeu? Toda a tradição indígena africana aqui no Brasil, ela está numa situação de exclusão social. Então nós temos que falar de números, primeiro de tudo. Está entendendo? Então essa é a grande questão. Quando a gente chega na comunidade lá de Lençóis, aí a gente vai ser com a comunidade e vamos falar desses números. E aí quando a gente vai discutir com a agência e dizer assim, olha, para pisar aqui na terra do quilombo, meu amigo, você tem que pagar pelo menos alguma coisa. Não é possível que o cara passa anos e anos levando o roteiro turístico para ali, a terra já é reconhecida porque foi uma grande luta para ser reconhecida, e o povo passa todo dia lá, ganhando dinheiro pra caramba, e não acha que tem que pagar R$10 para a terra. Quando a gente falou em R$10, foi um horror. Aí a briga do nada é 10 para 6. Né? E muitos não pagam 6, alguns pagam 2, e a gente paga 0. E a gente continua na briga. Entenderam como é que a gente tem que falar? Aí, tudo bem, a gente vai fazer uma venda de turismo base comunitária. Desculpa sair um pouquinho do tema história e memória, mas é porque para mim a economia com história e memória tem muito a ver. Entende? Eu não consigo falar de turismo base comunitária sem falar nos reais. Né? Então, a gente vai lá fazer turismo base comunitária, aí a gente tem que vender um roteiro completamente separado. Entende? Fora dessa cadeia produtiva. Nós no começo a gente era ingênuo, né? Economia solidária, eu fui lá com o horário de Lençóis toda feliz, né? Economia solidária, estudando tudo isso, blá. Aí quando eu ia no país, economia solidária, e estão vendendo quanto para a comunidade? Não é só em turismo base comunitária, não, em todas as áreas, viu? Artesanato, um monte de coisa. Tantos reais. Eu fiz, mas só isso? Não dá, pois aí o povo vai viver, não dá para viver. Pelo amor de Deus. Isso é economia solidária, sem dinheiro? É tão solidária que não tem dinheiro? Entendeu? Não dá. Então, vamos discutir essa questão da economia solidária aqui com as agências. Não dá. Assim, é bandeirinha como naquela época, esses coordenadores de projeto social ingênua que eu era também. Vamos fazer essa bandeira? Não dá, não tem discussão. O pessoal vai ganhar dinheiro, e é lucro em cima de lucro. Tenha lá a cota de responsabilidade social, que é um apoiozinho aos projetos sociais, né? E quando a gente consegue lei de incentivo e tal. Então, não dá. Nós temos que sair dessa cadeia e criar uma outra, entendeu? Uma rede. E uma rede que tem sua própria agência. Entendeu? Isso que nós concluímos, porque nós tentando até criar. Tem um vendedor próprio das trilhas. Não dá, nem vendedor próprio. Tem que ter uma agência mesmo, para negociar, para lutar, para brigar, para ir na economia mesmo. Então agora, nesse projeto, nós vamos implementar uma agência gerida pela comunidade para poder vender trilha de turismo base comunitário. Só.
mais nada. E outra coisa que eu queria falar aí, passou assim, ó, a palavra e criar agência, quando eu falei criar agência. Muito importante. Quando eu estava falando dos princípios, tem outro princípio que está dentro daqueles que eu estava falando da autoria, que é o seguinte, muito importante também. Quando a gente faz um CD desse, entende? A gente forma a comunidade para fazer o CD. Entendeu? Não dá para a gente ficar fazendo o CD, registrando as músicas e o músico fazendo a música. O músico já faz sua música lá. Entendeu? Ótimo que ele faça, mas isso é outra área. Quem tem que fazer a música e fazer o CD, e pegar no computador e registrar e fazer tudo, são os meninos. Entendeu? Os meninos da comunidade. Porque senão a gente fica fazendo da comunidade também objeto de produção de material didático também, além de fazer de objeto de estudo. Entendeu? Os meninos têm que se apropriar dos meios de produção, dos instrumentos também. Eles têm que ter o computador, por isso às vezes eu estou fazendo negócio com o parceiro e falo, Lília, mas esse projeto é muito caro. Eu falo, é caro, porque a gente vai comprar um computador que vai ficar com os meninos lá para eles fazerem CD. Entendeu? E eles não têm que se formar em fazer CD. Eu não sei fazer CD, eu tenho que contratar alguém para formar eles. Entendeu? As pessoas têm que aprender e se apropriar dos instrumentos de produção. Esse é um problema muito sério de base comunitária também. Porque se a gente, por exemplo, essa agência que a gente vai criar, se essa agência eu vou atrás de um agenciador simplesmente e dou uma agência dessa para ele, vai ser super legal pro cara, né? Toda uma agência com financiamento aí da secretaria, o cara, né? É turismólogo e tal, bebê. Tudo um presente dos deuses. Entendeu? É um presente maravilhoso, né? Mas eu não posso dar pro cara. Entendeu? Para esse cara que a agência, eu não posso dar. Eu tenho que fazer todo o percurso de formação da comunidade, que a comunidade possa assumir isso, que possa ser dona daquele empreendimento de verdade e dona dos meios de produção e dos instrumentos de produção. Entendeu? Esse livro aqui, ó, que é um livro super querido, não foi porque eu escrevi não, viu? Mas o livro é lindo. Foi feito pelos meninos, entendeu? Todas as fotos, tudo aqui é feito pelos meninos. E é lindo, é artístico. Não dá para fazer coisa também, assim, porque é com a comunidade, vamos fazer uma coisa, que legal, uma coisa simplesinha. Não, formação mesmo, profissional, para que os meninos façam coisas que são profissa. E eles estão se formando nesse processo, porque nós temos que estudar a tradição com contemporaneidade. Os meninos vão se interessar pela tradição se eles não estão sendo formados para ocupar com a gente na Lei Griot. A gente está fazendo ativismo político direto, falei. Agora estamos que tem que ir para a rua também, né? Porque essa questão que ele falou, né? Para a gente reconhecer os grandes mestres, a gente conseguiu um financiamento do Ministério da Cultura, conseguimos 750 bolsas para 750 griots mestres do Brasil e criamos uma rede no Brasil, a Rede Ação Griot Nacional. E o griot mestre recebia seu cartão e ele ia diretamente no banco para tirar o seu cartão. E com esse recurso, a gente tinha um programa, agora com toda essa mudança do Ministério da Cultura, o programa saiu, né, o Ministério da Cultura está decaindo diversos programas participativos que tinha antes no governo anterior, e um dos que decaiu foi esse, a Ação Griot Nacional. A gente, com esse recurso, a gente fazia esse diálogo entre tradição oral e educação formal nas escolas. Aí vamos abrir aqui, né, a trilha Griot. Entrou? Não está entrando, não? Nasceu, nas nossas caminhadas, nasceu o Velho Griot. O Velho Griot é um cidadão, né, uma pessoa formada, iniciada pelos tradicionalistas da nossa terra, das nossas comunidades, vestida por eles, formada por eles, iniciada. A gente não chama formada, a gente chama iniciada na tradição. E em diversas tradições, para que ele possa caminhar entre as comunidades, assim como acontece na África, os griots africanos, eles caminham entre as comunidades, aprendendo e ensinando a cultura, garantindo a transmissão, que a transmissão oral aconteça. Então, lá também na nossa terra, nós temos o Velho Griot, que caminha entre as comunidades e que mobiliza para que todos os tradicionalistas, eles troquem conhecimento, que eles caminhem também nas escolas e nas comunidades. Que eles garantam que os saberes de tradição oral eles estejam nas escolas, não no formato da escola, mas no formato da tradição. Não no formato daquela sala de aula com disciplina e tal, mas no formato da tradição. Ele chega cantando, contando história, com todos os métodos da própria tradição oral. E isso já entrou no currículo das escolas, né, da nossa terra, e se transformou na pedagogia Griot, que hoje
vai virar uma pós-graduação. Mas então, quando o velho griot, pode voltar de novo, digitar de novo www.grãosdeluzegriot.org.br, que ele volta. Quando a gente começou, não, depois de muito caminhar, né, em 2006, a gente começou a receber muito visitante, muito pesquisador ou turista, diversas pessoas que queriam ir atrás do velho griot, né? Aí a gente percebeu que ali estava nascendo um roteiro de turismo com a tradição oral. A gente nem sabia o que era o turismo base comunitária naquela época ainda, em 2005. Não, na verdade isso começou lá para 2003. E aí quando foi em 2005, 2006, a gente começou a criar, sistematizar essas trilhas. E depois a gente descobriu os conceitos de turismo base comunitário e fomos relendo os conceitos e criando os conceitos dentro da nossa pedagogia. Por isso que hoje nós temos 4 grandes conceitos. Hoje, que acontece que vende, lá tem o lugar de comprar, se vocês quiserem comprar a trilha, tem lugar de comprar, tem lugar de contactar, tem tudo acessível, explica o que você vai aprender na trilha, o que você vai vivenciar na trilha, valores, tudo direitinho tem no site da gente. Pode ser a ação griot, mas não tem, se quiser entrar e saber mais, vai estar sempre disponível. Hoje a gente tem uma felicidade que ele tem quase 2.000 visitas por dia e a gente está sempre tratando com muita gente, muito conhecimento. Tem um Face também, se vocês quiserem entrar, grãosdeluzegriot.org. No Face também tem muito compartilhamento de ativismo nessa área de tradição oral e educação que a gente trabalha. Então, se vocês quiserem ficar em comunicação, eu também atendo no grãosdeluzegriot@gmail.com. Se vocês quiserem conversar também, eu estou disponível para a gente conversar sobre qualquer assunto que diz respeito ao nosso trabalho. Muito grata, né, pelos ouvidos, pela atenção. O site é grãosdeluzegriot.org.br. E o e-mail também, os educadores das comunidades. O jogo é cooperativo, ele não é competitivo, ninguém ganha todo mundo. É bem interessante, porque é realmente de uma economia compartilhada, de verdade. E ele tem toda a trilha da comunidade, tudo que se aprende, vivencia na comunidade. Tem as cartelinhas, tudo você aprende, no nosso caso, nesse caso aqui, que é o jogo do quilombo, do remanso, você aprende o que é quilombo, você aprende sobre a história do remanso, e vocês podem jogar com 5, 10, 15 pessoas de todas as idades. É um jogo que ele facilita círculos de cultura. E é bem interessante porque não é só círculo de cultura, você também ganha no jogo, porque todo jogo tem que ter o ganha-perde, mas é um ganho coletivo. E é bem interessante, toda vez que a gente joga com criança, com educador, ninguém quer parar. Você pode ver que eu já levei para vários, já testei várias formações que eu faço, e com várias crianças. É um jogo realmente muito interessante, ele está à venda também. Todos esses produtos estão à venda no site, se vocês quiserem acessar, e tudo que a gente vende no site é das comunidades, são das pessoas que estão produzindo junto com a gente nas comunidades. Obrigada. Não trouxe para... A comunitária se sente bastante contemplados com a fala de todos vocês. E assim foi em outras palestras também. De modo que o turismo de base comunitária, que uma das ações desse evento, de certa forma é, digamos, uma das ações, né, do grande projeto cheio de eixos que não está acabando nunca. Isso é bom, porque tem eixo de design e sustentabilidade, mas os princípios que a gente vem trabalhando são exatamente os princípios que a trilha criou, e eu queria trazer, assim, relato mesmo, apenas para fortalecer ainda mais o que Lilian trouxe de contribuição. Lilian, você já é esperada desde 2010, tá? A professora Maria do Carmo está ali e sempre indicou muito o nome do grupo, né, Griot, porque, de fato, pela sensibilidade que ela tem e a honestidade pelo trabalho que ela realiza, ela achou que desse projeto que estaria, talvez, mais próximo do que a gente vem tentando realizar nesses últimos 3 anos fosse o de vocês, de fato. E apenas para exemplificar, nós conseguimos recurso desse, né, e disponibilizamos uma verba para publicar o livro Terra de Reis, escrito por uma das filhas de seu Silvano. Agora vamos lá. A parte emocionante, não é, Rosane, Isabel, cadê Regina? Não está aí? Ok,
levamos para quem? Para as editoras. Tem que tirar todas as imagens. Esse livro não está dentro do formato. E aí a gente volta, a comunidade, e a família, e negocia. Mas como é que publica um livro escrito por alguém da comunidade e que está fora do padrão da academia? Não sei se é aniversário de Francisco, aí tem comida baiana, e aí vai. Então, eu queria trazer esse depoimento também de que ela falou verdades e que a gente vive na prática, de deturpação do conceito de turismo de base comunitária. Eu não vou dizer que somos vítimas, longe de nós, mas a quantidade de pessoas que vêm procurar a universidade, porque a universidade ainda legitima, né? Ainda legitima ações na sociedade. E a quantidade de pessoas que se aproxima da gente para dizer, bom, deixa eu entender, olha aqui a oportunidade de ganho para vender a comunidade, para comercializar. Então a gente já nasce com uma proposta de criação de uma operadora de receptivos populares. A operadora de receptivo, que é uma agência. Então acho que a gente pode te oferendar como contrapartida, talvez o passo a passo de como vocês poderiam estar. Vamos abrir diálogo, então, para compartilhar como seria a organização dessa agência, né? Então a gente atua aqui no espaço urbano, de uma complexidade muito grande, mas eu acho que a comunidade de Pernambuco poderia fazer alguns depoimentos, porque eles abraçaram a ideia e o projeto já é deles. Se eu sair de cena agora, já tem Luciana Martins, que está com um domínio extraordinário sobre o turismo de base comunitária, sem ser profissional da área. Conhecimento, não se tem domínio. Então, eu acho que seriam essas as minhas contribuições. E acho que a experiência do Griot, o depoimento de todos vocês foi muito linda. Eu só quero agradecer. Nem é perguntar, é só mesmo abrir espaço para diálogo aí e seguirmos em frente. Muito obrigada, então. Tá? Eu ia fazer uma pergunta, mas já que foi contemplada, não precisa mais. Ia fazer para Francisco? Seria, mas eu já vi que foi contemplado, foi muito bom. E a resposta já foi boa. Bom, então eu gostaria de agradecer o convite, início, né, na criação, e aos palestrantes. Francisco, filho de seu Silvano e de Dona Luísa, Luciana e Lília. Tá? Muito obrigada a presença de todos. Eu estou vendo alguns alunos meus, obrigada. Eu sei que o dia hoje foi bastante difícil, né, para chegar aqui. Tá, obrigada. Então, a partir de agora vai ter oficina que vai ser aqui, não é isso? Na verdade, eu queria pedir um intervalinho, duas pessoas que quiserem ir ao banheiro, tá, uns 5, 10 minutinhos. Tá bom. Então, um intervalo de 10 minutos. Colabora com a gente e contribui. Tá lindo. E tem um detalhe, as ilustrações não foram nem sequer nenhum jovem ali tendo, né, o mais velho, como daí, porque a editora, né, seleciona, mas para te trazer a editora aqui mesmo, para a gente dialogando também, fizemos o esforço de elaborar Aqui já é isso. Já ele vai jogar no nada. Mas faz parte, tem dois. Mas O professor disse que ele vai levar 4 livros. E daí? Mas assim, que é um abatimento.
pegativo aí. Se você tivesse reproduzir um espaço lá no Rio, você viu, não é possível. Não, porque se eu fosse montar mesmo uma favela no Rio, eu vou até tentar usar um pouco de cenário e botar mais bem colado. Favela, comunidade bem colada, mais vielas assim. Só que o espaço é pequeno, então tem que fazer uma coisa. Igual que você queria, era esse é o mais fácil. Aí eu falei pro cara, ok, vou misturar, o que sobrar vai ficar guardado. Caso tenha outra tiver que vir, ela já tem o material no formato guardado ali. Aí eu vou usar esse e vou misturar. Vou botar o grande, o menor, diferente. Esse daí eu também não conhecia, não. Ó, esse aqui é igual o que a gente usa na Europa. Eu trouxe da Colômbia, um desse O bloco aqui agora, o padrão é esse. Era menorzinho, é maior. E é mais resistente. E o outro você tenta fazer qualquer coisa, ele se dissolve fácil. Olá, Silan, é uma alegria imensa tê-lo aqui na UNEB, compartilhando desse conhecimento, dessa sua experiência linda de vida. é chatinho, né? Ai, ai. Então, fique muito à vontade para falar desse seu trabalho, enfim, nas diversas dimensões e significados que ele tem para você, para a sua comunidade, para os seus colegas, e estar aqui também na universidade. Bom, esse trabalho é um retrato, né? Vou tentar retratar um pouco das comunidades do Rio de Janeiro, não só do Rio, mas acho que a comunidade em geral, do mundo global. E é que eu estou começando ainda a fazer, conforme a gente vai fazendo, a ideia vai aumentando, vai ampliando, eu vou tirando aqui, vou botando ali, vou melhorando aqui. Vou ver como é que vai sair. O espaço é pequeno, poderia ser maior, mas vou tentar fazer o melhor que eu posso aqui. Depois botar alguns detalhes, alguns retoques também. Espero que fique legal. E essa parceria que a gente está fazendo é tipo, conexão Rio-Bahia, fique cada vez mais forte. Eu volte aqui de novo, faça mais eventos dele, divulgar um pouco mais o trabalho lá e trabalho aqui. É isso, rapaziada, tá aí, se quiser participar, tem tinta, pode dar ideia pra ele. Acho que é isso, cara. É um trabalho que já tem 15 anos, já mostrei vários lugares fora do Brasil, dentro também do Brasil, 8 estados do Brasil. Estou aqui na Bahia para representar agora o TBC e acho que vai dar certo, tá dando certo. Vamos lá, gente, trabalhar. E meu filho nasceu no Rio de Janeiro, de pai mineiro, então assim, a minha família realmente tá espalhada por aí.
E Drescher vem do Rio Grande do Sul, que é alemão. Coisas do Brasil, sangue misturado, né? Então, duas coisas. Primeiro, que eu vim com uma proposta de fazer uma prática com vocês, o meu assunto é prático. E aí, em virtude das salas de lá estarem fechadas e, enfim, da gente estar com um público menorzinho, a gente optou por fazer uma apresentação. Mas eu vou pedir para vocês, até se puderem chegar mais perto, porque a minha vontade não é ficar aqui falando, eu não tenho nenhuma receita para passar de nada. Eu vim da agricultura familiar, famílias atingidas por barragem no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, enfim, que estava facilitando o trabalho, a forma de construção de todo o processo, desde a sensibilização até chegar nos roteiros e até chegar na comercialização, foi feita de forma que eu sinto assim muito próxima. A gente chegou, embora foram duas ONGs diferentes que fizeram esses trabalhos. Na primeira foi a Codestur, que está ali, foi a Cooperativa de Formação e Desenvolvimento do Produto Turístico, que é de Porto Alegre. E no segundo foi o Projeto Saúde e Alegria, que é uma ONG que está há 30 anos já atuando em Santarém, e que hoje tem um projeto de turismo de base comunitária bonito, para vocês conhecerem também. São ONGs diferentes, mas que as duas tinham essa preocupação de que o processo todo não viesse de cima para baixo, não viesse do escritório para a comunidade. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente senta junto com as pessoas da comunidade e facilita com que eles possam criar, e não que seja criado por quem está no escritório, né? Pode isso. Então, o que aconteceu? Eu conheci essa região, que é o Alto Uruguai, fica na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 2000. Na época eu estava me formando ainda, me formei pela PUC em Turismo. E são 13 municípios que foram atingidos pelo lado dessa barragem. Eles se uniram, fizeram uma associação para reivindicar os direitos de terra, enfim. E uma das coisas que na época estava sendo questionado pelos moradores é: cadê o turismo que vocês prometeram? Eles questionavam isso para a empresa que fez a barragem, no caso, né? Porque na hora de desapropriar as famílias e tudo, teve uma promessa de que viria um lago maravilhoso, que as cidades receberiam estradas novas e que isso traria o turismo. E aí eles já tinham se passado 20 anos e estavam se perguntando: cadê o turismo? A gente vê se repetir aqui, ali e acolá, né? E o que aconteceu especificamente? Itá, que eu até botei essa foto que eu acho bem emblemática, assim, Itá foi a cidade que desapareceu. Foi Piramarcado, eu acho, né, que desapareceu aqui, lá foi Itá. Ficou só como lembrança as anteninhas da igreja, que eu digo, né, porque nem parece as torres, são as anteninhas da igreja. Fizeram um monumento em volta dela, mas aí é onde a igreja antiga da cidade ficava, para a gente ter uma ideia do alagamento que aconteceu, né? Então ficou como um monumento e hoje tem visitas aí de barco, enfim. E essa cidade de Itá, ela tem um hotel com águas termais e recebe um fluxo de turismo. Mas os agricultores da região não viam na época o dinheiro passar. Aliás, só viam passar na estrada mesmo, né? Mas eles não vendiam os produtos para os hotéis, eles não recebiam visitantes em casa, eles nem sabiam quem eram os turistas, só viam aquele movimento de ônibus passando. E aí a proposta que a gente fez, e foi aprovada pelo MDA na época, através do Pronaf, foi: vamos trazer a agroecologia para o turismo. Como assim? Porque eles são produtores orgânicos, ainda por cima, coisa rara, né? Como assim? Poxa, vamos criar uma forma de que os agricultores consigam sentar à mesa junto com um hoteleiro e conversar e negociar e vender para o hotel seus produtos. E que eles possam criar seus roteiros de visita. E que eles possam escolher o que vai estar nesse roteiro e não fique esperando a agência vir e dar o preço pronto das coisas, né? E aí que surgiu... a equipe de trabalho fez todo um planejamento e uma formação para encontrar uma forma de criar junto com as famílias, e surgiram os módulos de aprendizagem prática, que é isso que eu vim apresentar para vocês. Bom, então só para contextualizar aqui, o objetivo desse programa, como eu disse, foi tornar as famílias, ajudar que elas se tornassem protagonistas do processo.
E a área de abrangência dos 13 municípios atingidos foram 4 que a gente conseguiu selecionar para trabalhar, e desses 4, algumas comunidades que trabalhavam com produtos agroecológicos, que não eram todas também. Pode passar? Então, só para ilustrar, essa é a área de abrangência do lago e os municípios que compõem a AMUB, que é a Associação dos Municípios. Pode passar? Bom, então o que são os módulos de aprendizagem prática? A gente começou a pensar assim, a gente vai ter que mobilizar famílias de agricultores a participarem de um programa de capacitação, que quer dizer o quê? Ficar 1, 2, 3 dias inteiros sentados com a gente. Como é que a gente vai conseguir isso, né? Porque geralmente quando você vai trabalhar com o agricultor, começa, mas eu não posso, porque eu tiro leite, eu tenho coisa em casa para fazer. Mas é longe, como é que eu vou fazer para assistir? Eu não consigo ficar sentada e assistir aula, isso não é para mim. Ou, eu não sei ler e escrever, como é que eu vou ficar... Não vou entender nada que vocês vão falar. Então tinha um abismo, né, entre o técnico e o agricultor. Ou pelo menos a gente experimentava isso com os colegas também, contando outras experiências. Aí a gente criou os MAPs, que para esse programa foram esses. Os passos que a gente utilizou foram esses: sensibilização. E depois da sensibilização, algumas famílias a inclusão e a participação da família e da comunidade através de atividades práticas feitas nos espaços, porque a gente entendia que não adiantava o pai da família, no caso, que lá tem muito isso, né? Você faz um convite para a família, vai o homem, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Porque é o pai da família, porque é a liderança, enfim. E mesmo quando não é, mas vai. E a gente queria que a esposa tivesse, que os filhos tivessem, que todos tivessem, né? Que o avô tivesse. A gente entendia que o turismo, ele é composto por todos os membros da família e todos têm algo a oferecer. Porque é o avô que conta as histórias, é a criança que mostra e ajuda a fazer a visita na casa, é a mãe que ajuda no preparo dos alimentos. Então não adiantava ter um membro da família. Então a gente priorizou e respeitou que fosse... Quando um faltava, mandava o outro, não tinha isso de que tinha que ser a mesma pessoa sempre, né? E a gente escolheu fazer os cursos na casa das pessoas. Por quê? Porque assim eles iam se conhecendo também. Mas isso eu vou falar mais adiante com as fotos. Pode passar. Bom, aí eu nem vou ler tudo, porque nessa hora vocês estão cansados já também, mas... desenvolver atividades turísticas que fortaleçam a agricultura familiar ecológica. Isso era o principal que a gente estava querendo, através de métodos participativos, estimular o resgate da culinária, através dos almoços que a gente organizava, enfim, fazer as visitas, alguns dos objetivos dos mapas, mas que a gente pode pular também. Então esse aí é o banner da sensibilização que a gente fez, e ali, falando um pouco disso, né, da gente estar nos encontros usando uma linguagem acessível, fazer um convite bacana, que as pessoas tivessem vontade de ir, escolher lugares onde eles pudessem chegar, e quando eles não podiam, a gente conseguia transporte, articulava com a prefeitura, levava todo mundo, fazer um encontro interessante. Então, às vezes surgia um tema importante no meio da história, a gente parava o conteúdo e ficava naquele tema. Às vezes era o aniversário de alguém, às vezes tinha a vaca de outro, tinha atolado, a gente ia lá todo mundo ajudar. Então, não achar que o nosso assunto era mais interessante do que o que acontece na comunidade, né? Sempre sair de um encontro com a data do próximo marcado era importante também, porque depois que o pessoal vai para casa, dispersa, né? Então, sempre tinha agenda e esse laço com os parceiros das lideranças locais, que muitas vezes era assim: terminou o trabalho, vamos na casa da dona Francisca tomar um café, comer um bolo, vamos visitar fulano, não sei o quê. Então sempre que eu não morava na região, eu morava a 15 quilômetros de lá, né? Então sempre que eu ia, eu ficava mais uns 4 dias só fazendo essas visitas, assim. Ia lá, trocava uma ideia, aí tem pessoas da prefeitura, das associações, tem moradores, toda aquela rede, né? Vai fazer o levantamento do que está acontecendo na região. Pode passar, que eu acho que tem a gente formava com eles um painel que se produz aqui, o que as propriedades estão oferecendo, ou quais são os desafios que elas estão identificando, o que podemos melhorar, né? Esse painel. Que as estradas eram muito ruins, era assim, eu nunca pensei que eles iam colocar isso, né? Então, a partir do que surgia aqui é que a gente ia trabalhando com o que eles queriam, não com o que a gente achava que era melhor para eles. Pode passar.
Então, a primeira etapa, depois da sensibilização, já as famílias que escolheram participar do programa. Nesse dia foram poucas pessoas, o grupo era um pouco maior, mas os primeiros encontros a gente fazia em salas, porque assim, eu já percebi que quando a gente chega com uma proposta muito inovadora, as pessoas assustam também. Então, por exemplo, onde eu moro, lá em Terraúna, a gente faz encontro sentado em círculo, a gente faz roda, dá a mão, canta, para agradecer o alimento antes de comer. Mas tem pessoas que às vezes chegam e só de dar a mão já ficam assim, nossa, não estão acostumadas, né? Então, tem que ir aos poucos também com algumas pessoas. E lá a gente fez isso. Os primeiros encontros eram no formato mais tradicional. Salão da comunidade, a pessoa, no caso era eu aí, técnica falando, facilitando, de brincadeiras, de painéis. A gente usava uma série de coisas para que eles pudessem ir das pessoas. Então não tem mais isso de salão comunitário, vamos para a casa de alguém. Eles escolhiam uma coisa da propriedade para partilhar, para não ficar aquela coisa assistencialista também. Não, a ONG vai trazer a refeição. Não, vamos partilhar nós. Assim a gente ia conhecendo mais o que eles tinham também. Sempre com a preocupação, eu botei essas coisas aqui porque eu achei que ia ter público de bastante estudante, da outra vez que eu apresentei time, então coisas importantes para lembrar. Que seja um espaço confortável, que os horários sejam coerentes com a rotina da comunidade. E é isso, tem gado leiteiro, a aula tem que acabar às 4, antes das 4, porque o pessoal tem que tirar leite. O pessoal pesca também, tem um horário diferenciado. O lanche participativo, conforto, um material adequado, disponibilizar sempre, né, tudo que precisa, caneta, papel, enfim, e providenciar o acesso e o transporte, ajudar eles a organizarem as caronas, conseguir uma van quando precisa, dar esse suporte, né? Pode ter isso. Bom, aí já foi conteúdo produzido junto com eles e antes da gente começar esse levantamento a gente trabalhava com eles clássico, né? Mas e aí? O que é turismo, afinal de contas? E quem que é o turista? Quem é a pessoa que viaja? O que é viajar? O que ela procura? O que a gente oferece? Quais são os impactos? Mas tudo isso através de brincadeira, de jogos, de conversas, de dinâmicas, de teatro, porque tinha que ser divertido também, senão o pessoal não aguentava ficar 3 dias com a gente, né? E aí, então, outros temas que a gente trabalhou, a estrutura do turismo sustentável, né, que é aquele pilar habitantes, quem mora no lugar, os seres humanos, os animais e todos. O habitat, que é o ambiente em si, e os prestadores de serviço, e como equilibrar as vontades desses 3. O prestador de serviço tem que ganhar bem, o meio não pode ficar contaminado, o morador tem que ficar feliz, e como é que faz esse jogo, né? Conceito de lazer, de tempo livre, muita gente nem tinha parado para pensar o que é tempo livre, né? Quem mora na roça tem uma coisa de estar sempre trabalhando, mas ao mesmo tempo curte seus momentos. Então, o que eles faziam no seu tempo livre? A gente também não sabia, aprendeu com eles. E começamos a falar de atrativos e estrutura de apoio. Pode passar. Aí, então, pode passar, que a gente já viu as meninas. Bom, numa terceira etapa, a gente colocou o grupo para ser turista. Então, pessoal, vamos todo mundo entrar no ônibus, hoje é o dia de vocês serem turistas. Onde é que a gente vai? Vamos na casa do seu fulano. Ah, mas lá eu já conheço. Ah, mas lá eu não vou há 10 anos. Então, hoje você vai lá passear. E aí, e com essa coisa de ir colher a fruta no pé, e tomar um café, e sentar. Aí eles chegam para sentar e dizem, mas aqui está faltando cadeira, está faltando prato, tá? Começa a identificar o que precisa mudar a partir do olhar deles, não do que a gente diz. E começa a ver o que é legal de visitar. Só volta um pouquinho, tem uma foto de um mercadinho, por exemplo, que estava esquecido lá e que um deles, quando passou na frente, disse, gente, esse mercado é tão bonito, vamos parar para visitar? Aí parou o ônibus, eles entraram, olha, vamos botar isso no nosso roteiro. Então começaram a surgir as coisas bonitas que eles queriam mostrar para quem é de fora. Pode passar. A gente fez uma oficina de sonhos também, para que cada um desenhasse como queria que fosse a sua propriedade. E foi surpreendente porque alguns desenharam exatamente como ela é. Assim, tipo, eu quero que ela seja o que ela é hoje. Então, foi bonito, até botei esses 2 aqui embaixo que fizeram isso. E outros, né, sonharam muito além, já com essa visão de estar recebendo visitantes também, e estar com mais mata, enfim. Pode passar.
Bom, aí tinha uma outra parte que era dentro das casas. Nesse dia, que era no módulo de acolhida, eles escolhiam uma casa e a gente intervinha no espaço. Então, hoje em dia até tem esses reality shows, né, que faz a reforma na casa, não sei o quê. Na época era um pouco essa ideia. Gente, a casa vai receber um casal com 2 filhos. Como é que a gente prepara esse espaço para eles? E aí eles é que viravam, né, desmontavam tudo. Eu até botei essa foto que a sala tá de cabeça para baixo. E aí depois um quarto já arrumadinho, sem gastar nenhum real, porque usando tudo que tinha lá. A gente não tinha nem recurso para comprar nada, então a ideia era usar o que tem, porque tem muita coisa. Pode passar. Fora das casas também, então muitos olhavam assim, nossa, eu estou há tanto tempo querendo ajeitar esse caminho, mas eu sou sozinha, não consigo. Então, vamos fazer um mutirão e vamos ajeitar? Como é que você acha? Vamos botar pedra? Vamos arrumar a porteira? Para que eles começassem a resgatar esse conceito do mutirão. Nessa comunidade eles ainda faziam, quando tinha coisa na igreja, alguma coisa maior assim para fazer, mas nas casas cada um cuidava da sua. E no projeto de turismo virou quase que uma regra, quase sempre quando tem que acontecer alguma coisa eles se juntam e fazem juntos. Para ter a opinião do outro também. Pode passar. Então, algumas imagens de depois de pronto, né? O caminho, é pena não tem a imagem do antes aqui, mas esse jardim estava totalmente diferente, cheio de ferro largado e lixo, plástico e coisa. Lá em cima eles criaram um museu num quarto abandonado, só com ferramentas antigas, uma serra gigante ali atravessando a cama, não sei se vocês estão vendo. Coisas que estavam praticamente pelo jardim, assim, jogadas. Abandonadas, esquecidas e que colocadas assim, eles viram, nossa, tem um museu na minha casa, uau! E teve um rapaz que inventou esse banco feito de tronco, só tirou um pedacinho, aí com um pedacinho que ele tirou ele já fez a passarela ali com os... Então assim, coisas simples usando os talentos de quem tá lá, né? Pode passar. E a quarta etapa foi a criação dos roteiros, então juntar tudo isso, os lugares bons de visitar, que eles acham bons, né? As casas que querem receber visitantes e montar isso com tempo, pensando na pessoa, quanto tempo que precisa para lanchar, quanto que é o deslocamento, enfim. E a formação de um grupo para gerir tudo isso, que é o tal do pulo do gato, que na apresentação do projeto do Griot, que eu tenho muita admiração, foi falado que justamente a comercialização é o gargalo, né? Então como é que faz? Esse projeto, ele aconteceu, essa etapa, né, aconteceu em 2005. Eu saí desse grupo da cooperativa já fazem muitos anos também. O que eu sei é que os roteiros estão funcionando com um número muito menor de famílias. Na época a gente estava com 30 famílias participando do programa, hoje estão em 7. Mas que eles estão conseguindo fazer essa articulação com os hotéis. Então estão recebendo pessoas que vão para os hotéis e vão passar o dia com eles e voltam. Mas num próximo evento eu vou tentar visitá-los e me atualizar de como é que eles estão hoje. A minha ideia hoje era mais partilhar essa coisa da metodologia, né? Pode passar. E assim, eu escrevi um artigo sobre esse trabalho, se vocês quiserem eu posso passar depois esse endereço porque é comprido, ou se quiserem anotar o meu e-mail também para a gente manter o contato, eu escrevi junto com a minha colega Cláudia. E dizer assim que eu estou sem saber como eles estão também, porque eu estou fora do mercado há 4 anos, eu tive meu filho e fiquei cuidando dele até o ano passado, agora eu liberei mais para a escolinha e tal. Mas eu estou voltando para o trabalho agora, então está sendo muito bom estar aqui, entrando em contato com essas iniciativas todas e conhecendo a UNEB, conhecendo os professores, vocês que fazem esse trabalho estão vindo aqui, está sendo importante para mim. E tem algumas imagens, e aí é bem rápido, eu só vou passar, do projeto Saúde e Alegria, porque eu acho até que o pessoal dos... Depois eu volto para essa lâmina para te mostrar. Lá foi uma iniciativa, essa etapa, nesse outro projeto de 2005 nem se usava esse termo ainda, pelo menos que não usa estrada, que usa barco, e enfim, foi uma experiência de vida muito rica para mim. E dentro dos objetivos da ONG estavam, porque assim, tem vários núcleos, né? Tem de saúde, tem de comunicação e economia, o turismo está dentro da economia. E junto ao turismo estava o artesanato e a permacultura e a agricultura ecológica.
Então a gente queria juntar isso, artesanato, permacultura e agricultura ecológica nos roteiros de turismo. Como é que fazia esse casamento? Aquela experiência lá no Rio Grande do Sul me inspirou para seguir nesse projeto aqui. Então a gente seguiu alguns passos que foram da sensibilização, de ir visitando de casa em casa, de fazer o diagnóstico junto com eles, aqui tinham os encontros temáticos, então eles escolhiam um tema para a gente estar trabalhando. A criação foi coletiva dos roteiros, eles já estavam mais avançados, eram 4 comunidades aqui, e eles já tinham associação, já tinham dado vários passos, então foi mais rápido. Nesse trabalho foram 10 meses e eu consegui no final, porque eu saí antes, ele está rolando até hoje, né? Mas quando eu saí já estavam recebendo os primeiros grupos dentro desse formato, embora a ONG já receba turistas há muito tempo. Então aí algumas imagens, né, a mesma coisa de antes, assim, os encontros de sensibilização, levantando com eles o que eles querem, com mais uso de desenhos. Eu botei esse painel que tem lá em cima. Com as famílias caboclas eles usavam muito desenho e desenho no chão também, muitas vezes. Ao invés de escrever a palavra, né, a gente usava muito na areia. Eu não botei nenhuma foto, mas desenhava bastante. Pode passar? Então, assim, os roteiros de vivência lá, de troca com o visitante, foram sendo enriquecidos com os talentos deles. Então, um grupo de mulheres que gostava de cantar colocou a apresentação delas dentro do roteiro. Então, os meninos que cantavam também fizeram uma. E aí, acho que tem mais umas fotos mais pra frente das crianças. Que além das belezas naturais, a gente queria enriquecer com um acervo de vida, né? De cultura, assim, o que cada um tinha para mostrar. As crianças já começaram a ser, na época eu já chamava de pequenos guias, né? Mas hoje eu não sei como tá, mas foi muito intuitivo. Na verdade, eles participaram de todos os cursos e oficinas como ouvintes e correndo por ali. E aí no dia que chegou o primeiro grupo de visitantes, que é esse que está aí, eles grudaram na gente e quando eu vi, estava um molequinho de 4, 5 anos mostrando tudo. Eu digo, gente, está aqui nossos monitores, olha que maravilha. Eu participei de um curso semana passada do Senar, que ele tem uma política de não ter ouvintes nos cursos, né? Então só fica quem está inscrito. E eu respeito, enfim, tem toda uma questão, mas para nós era o oposto. Quanto mais gente viesse, melhor, né? E, bom, eram só algumas imagens mesmo para ilustrar. O Projeto Saúde e Alegria tem esse site, é um projeto maravilhoso, está na rede de turismo de base comunitária, e na rede Turisol. E eu não vim aqui apresentar eles, até porque eu estou fora há alguns anos, mas vim só dar uma pincelada. Quem quiser pode buscar mais. E quem quiser informações sobre Terra Una, que é o lugar que eu moro agora, eu tenho uma imagem só para mostrar, e aí eu acho que fica um... Se puder voltar aí pro... Pode já copiar, eu acho, agora? De repente, então... Foi lindo. Veja como foi bacana, de fato, essa oportunidade de você falar ainda hoje, né? Bacana. São 2 projetos, de fato, muito lindos. Mas eu fiquei assim, refletindo, né? Você não está sabendo o que aconteceu, mas eu fico pensando, eram 30 famílias, daqui a pouco só 7. E isso me preocupa. Dá para ouvir? Tá bem assim? E me preocupa. Então, foi com base nessa preocupação que, de certa forma, a gente achou que turismo não dá muito conta, meio que assim, isolado das coisas, enfim. Aí a experiência que a gente está tendo aqui é de ver se articula mesmo a comunidade, porque ela está ali. O turismo como oportunidade de trabalho, emprego e renda, e trata muito pouco da materialidade da vida, dos contextos. A gente tem acompanhado ali as comunidades e a gente vê de tudo. Então, um diálogo isolado assim, do turismo, de aproveitar isso ou aquilo como para o turismo, a gente fica até meio assim... torna vazio às vezes, né, dessa sensação. Então é o diálogo mesmo com eles, de construir, de identificar, de ver se dá,
no tempo certo, sem prazos, o edital acaba, mas a gente continua, né? Acho que ontem na fala de Sampaio, ele foi bastante feliz, né? Ao dizer que assim, projeto que começa com edital, aí o edital acaba, ninguém do projeto aparece mais lá. Né? Então, eu queria saber assim, já que você viveu, morou, se além do projeto mesmo, que você estava participando com a equipe, se além disso havia outras equipes, né? Trabalhando em outros projetos. A gente vê as imagens ali das crianças, por exemplo. Bora, são crianças, eu vi algumas com a barriguinha bem, né, assim, de repente está com problema de vernose, se havia alguma integração, né, de tratar de outros aspectos da existência deles, né? Eu acho que essa pergunta ficou claro? Eu acho que sim, até tem uma outra colocação, mas falando sobre esse da Amazônia específico, o que acontece? O projeto Saúde e Alegria, ele começou a se dar conta de que as questões de saúde estavam muito ligadas à informação e à falta de higiene, coisas muito básicas. E ele pensou, poxa, eu vou criar um jeito de trazer essa informação para as pessoas, como é que eu vou fazer isso? Aí ele tinha um jeito ousado assim, ele fazia umas brincadeiras, umas palhaçadas, e aí de repente formava uma roda, e já vinha outro, contava uma piada, e aí através daquilo ele ia passando a barcos que dão assistência médica, tem, além da questão da saúde, tem a comunicação, então tem rádios comunitárias, tem internet nas comunidades, tem, tem jornal comunitário, tem toda uma frente, são vários núcleos, né? E tem o núcleo de economia, que é onde eu trabalhava, que tem a permacultura, a agricultura ecológica e o artesanato juntos ao turismo. Então, assim, tudo vai muito junto, né? E para trabalhar com turismo, porque assim, o Saúde e Alegria dá assistência a muitas comunidades da região. Para trabalhar com turismo, a gente escolheu 4, que são justamente... Eram 4 que tinham lideranças fortes, eram organizadas, não tinham questões de violência sérias, questões sociais, não tinham questões de fome, enfim, questões sérias que outras comunidades têm. A gente entendia que para estar aberto para receber visitantes, a casa precisa estar pelo menos em dia. Se você está tendo uma crise familiar forte, como é que você vai receber uma visita, né? Então, nas comunidades que ainda estavam lidando com questões de violência, de alcoolismo, a gente nem pensou em estar levando gente de fora só para aumentar, né? Então, não, só 4 comunidades participaram por conta disso. E lá, especialmente, as ações são muito integradas por conta desses núcleos, né? Uma equipe grande, são, acho que 40 pessoas trabalham na ONG nessas frentes, né? E, sim. Respondi sua pergunta? Com certeza. Pouco. Foi além, foi além. Que bom. Eu queria falar uma coisa que você mostrou aí, que achei muito interessante, é o tratamento dado à adequação do espaço físico, né? Algumas adequações que não significam maquiar o espaço, né? É um tratamento consciente desses espaços físicos e o aproveitamento das manifestações artísticas ou culturais da localidade, mas isso que seja da cultura da comunidade, né? Para não se pensar em uma coisa pontual, que é só porque vai enxergar alguém, vai receber. Isso, acho que isso alimenta realmente a vocação artística da própria comunidade e destaca essa culturalidade que está presente e que a gente às vezes não enxerga e vem alguém de fora para ver. Quando você mostrou o armazém ou o mercadinho que eles destacaram, aquele mercadinho ali está parecendo uma obra de arte de madeira, tudo assim, e às vezes a visão de quem está no local não é a mesma de alguém que chega de fora, né? Então eu achei muito bacana isso ter sido apresentado, porque fortalece na gente também esse olhar, sair um pouquinho para perceber a sua própria comunidade, o seu espaço físico, como é que está, como eu me sentiria sendo turista, estando naquele lugar, né? Bacana. Obrigado. Nossa, obrigada pela contribuição, só reforçando isso de que eu ontem estava comentando com alguém, porque eu não conheço Salvador, não conhecia, eu estive aqui quando era criança, e nesse trajeto hotel para cá,
muitas vezes eu me peguei pensando, mas em que cidade eu tô? Eu tô em Belo Horizonte, eu tô em Porto Alegre, eu tô em Salvador, porque assim, eu via lojas americanas, shopping não sei o que, tarará, tudo tão igual, né? E eu acho que a gente precisa valorizar o uno, né? A pessoa única. Então, se eu chego na casa de um agricultor e digo, olha, você precisa botar azulejo aqui no banheiro, limpar aqui não sei o que, você faz assim porque o turista quer ver isso. Esse nosso turista não quer ver isso, quer ver o paninho bordado, a casa arrumada com as coisas que tem, né? Então, assim, isso eu posso estar repetindo coisas que vocês já ouviram, mas para mim é a base, assim. Quem está interessado nesse tipo de roteiro quer conhecer a pessoa, e cada pessoa é única, né? Então a gente respeitar mesmo o que cada um gosta de fazer, o jeito de fazer, e valorizar o que a gente tem em casa, é importante. Faz perder a espontaneidade local e até deixa de ser tão atrativo quanto o natural. É legal manter as características próprias. Agora, Luciane, mais uma provocação. Ainda a partir dessas considerações que foram feitas antes, né, e você falou, eu cheguei atrasado, estava conversando com a Lilian, mas vi que você falou uma coisa relacionada com algumas comunidades que têm uma aproximação com os hotéis, e que aquele pessoal que está frequentando, né, o hotel e tal, vai participar também desse tipo de turismo. Então, aí tem uma questão. Primeiro, uma curiosidade sobre essas pessoas que estão participando dessas práticas de turismo de base comunitária. Quem são elas? São os mesmos que frequentam, né, um destino exótico, uma Costa Rica, ou vai a Disneylândia e tal. Essa é uma questão que eu não consigo identificar ainda um público que tenha um foco, né, que você pode, né, retornam daquela comunidade, trabalha com turismo de base comunitária e vai, quem sabe, para Miami, Madrid, qualquer outro canto, né? Que contribuição essas pessoas deixam para esses espaços, esses territórios, né? A sua experiência mais para somar com outras coisas que eu já li, que eu imagino mais ou menos. E a outra é uma velha discussão que você acabou de falar já aí no finalzinho, e que para que somos nós que escolhemos a comunidade onde nós vamos trabalhar. Normalmente, né? Nós, a incubadora, nós, a universidade, nós, o professor, nós, o pesquisador, escolhemos, né? Não somos escolhidos por eles, normalmente. Na minha, pouquíssimo, na minha percepção, né? Nós aqui vamos. Tanto é que você diz, olha, aquela comunidade, aquela que já tinha Nós sempre estamos trabalhando com aquilo que já conseguiu, ou falta entendimento, ou falta conhecimento, ou falta não sei o que, mas, né, nós sempre deixamos, né, essas comunidades, vamos chamar de comunidades aqui, fora, está fora do quadrado, né? Porque tem problema, tem violência, tem alcoolismo ali, tem dificuldade de acesso, tem isso, tem aquilo, então nós nunca vamos melhorar. A impressão é que eu tenho às vezes, que nunca vamos tirar esse pessoal da condição que eles se encontram, né? Porque fazemos essas escolhas, né? Por conta de tudo que nós sabemos, né? Então eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência relacionada com essa questão do tipo de cliente que frequenta esse tipo de turismo que você conhece, tem uma experiência, né? E como é que como são feitas essas escolhas, né? Por que nós não escolhemos uma outra, digamos, comunidade, e sempre aquelas que já têm algo já, enfim, talvez mais fácil de ser trabalhado. Eu agradeço que nesse projeto a ONG escolheu trabalhar com 4 comunidades, nesse caso em Santarém. Não é que nelas não aconteça conflito, ou nelas, né, não exista lixo no chão, ou pelo contrário, tem uma série de questões, mas a gente entendeu que elas estão organizadas
suficientemente para articular uma turma, para formar um grupo, para conduzir um processo, para se empoderar do processo, e que elas já estão num nível de entendimento entre eles que permite a gente avançar com união. Em outras comunidades tinha disputa de terra e com violência mesmo e tal, e que isso era mais importante de ser trabalhado do que arrumar formas de receber visitantes, entende? Eu acho que foi mais nesse sentido. Quando a gente está com questões fortes dentro da família, de saúde, enfim, financeiras e tal, a gente tem uma prioridade de lidar com isso primeiro para depois lidar com outras coisas. E o entendimento da ONG era esse: vamos trabalhar com quem agora está pronto para receber, enfim. Mas as outras, de forma nenhuma, ficaram excluídas, porque elas recebiam todo o trabalho das outras áreas da ONG também, que tinha a ver mais com saúde, com psicologia, enfim, com o que quer que seja, né? Com o sonho de que todas participem do projeto de turismo, como quiserem, no seu tempo, da forma que quiserem. E assim, foram escolhidas quatro entre aspas. Eu lembro da gente fazer reuniões onde a gente olhava assim, eu acho que aqui, e depois chegando lá na reunião, ou a comunidade não queria, a gente não tem interesse em receber. E aí a outra que a gente não tinha pensado só, mas lá a gente quer, então vamos visitar. Então assim, não foi imposto de forma nenhuma, a gente chegou em 4, mas não foi uma imposição, né? E eu concordo com você, de que se a gente ficar escondendo o que o turista não quer ver, a gente está sendo hipócrita e está tirando a riqueza também, porque as pessoas são normais e vivem suas crises e suas coisas, e o turismo ele precisa sair dessa maquiagem feliz, né, da família margarina, tá tudo bem, e que não se sustenta, na verdade, né? Eu conheço roteiros no Rio Grande do Sul em que colocavam o nono. Toda vez que vinha turista, botava o nono lá no canto da mesa, nono, vai lá, conta aquela história. Ele conta 1, 2, 3 na outra, ele já nem quer mais falar, porque é tão, né? Ou que as pessoas se vestiam com as roupas de italianos antigos para colher uva, para mostrar, sabe, aquilo... não se sustenta, assim, então, concordo com você, na verdade, plenamente. Não sei se eu respondi sua pergunta um pouco. É uma discussão. Mas eu queria só seria Liderança é um dos critérios, né? Assim, o acesso, o momento em que a comunidade está, porque é isso, estão querendo receber visitantes, estão dispostos, abertos, tem pessoas querendo trabalhar. Alguém ou alguéns, né, que estimulem, assim, que ajudem a unir, pelo menos é o que eu tenho percebido, e que eu vejo no lugar onde eu moro, que somos 20, temos as nossas lideranças também, e esse bastão circula, tem épocas que é um, tem épocas que é outro, mas eu acho que é mais uma questão de ter um foco, né, para poder trabalhar juntos. Eu acho que é um critério importante. E a questão do público, que você tinha perguntado, né, no caso desse roteiro específico, o que acontece? Eu aprendi muito, porque... Você conceituar a comunidade. Mas eu prefiro, nos últimos anos, trabalhar com o conceito de comunidade de praxis. A comunidade de praxis é composta pelas pessoas que compõem uma certa produção da existência. Eles podem até ser rivais, eles podem até ser inimigos mortais. É claro que eu concordo com você, que eu vi de longe, que você não vai levar os turistas, quer dizer, se bem que tem gosto para tudo, é possível até que alguém queira, para uma comunidade que vive em guerrilha, tipo assim, sei lá, faixa de Gaza, né? Quer dizer, é uma comunidade tão beligerante que o turista pode ser a próxima vítima. Mas em termos de comunidade, a gente não precisa considerar como comunidade aqueles que estão em acordo, aqueles que concordam, que fazem parte, porque essas diferenças, inclusive eu prefiro usar a palavra pluralidade do que multiplicidade, porque dentro de cada pessoa que mora em uma comunidade
estão todas as relações com os outros. Né? Então, tem uma aluna nossa fazendo um trabalho sobre a convivência cidadã entre pessoas de religiões diferentes. Não na região aqui, é na Mussurunga, é próximo. Mussurunga. E aí eu tenho pessoas que são católicos, evangélicos, candomblesistas, espíritas, ateus, sei lá, budistas. Eu tenho uma cacetada de gente, tudo na mesma comunidade. O senhor está falando. Na minha fala. Pega aí. Então, nessa situação, a gente imagina que é mais salutar imaginar a comunidade como um ser